E aí, pessoal, espero que todos estejam bem presentes neste agora, nesse exato momento. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre 3 tipos de karma. Talvez vocês já devem ter escutado falar nessa palavrinha karma, e vamos discorrer um pouquinho no vídeo de hoje a respeito não só da palavra karma, mas também como 3 tipos de karma. Tá? Pelo olhar do ativismo quântico, o meu mestre, o guru Amit Goswami, quem eu fiz um retiro de introdução ao ativismo quântico e já me inscrevi no retiro avançado, que vai ser no final desse ano de 2020, se tudo caminhar bem. Ele é um PhD em física nuclear, estudioso, formado em física quântica também, e ele descobriu um novo olhar para a vida. Essa é a grande verdade. Vários vídeos aí, se você acessar o meu IGTV ou YouTube com o mesmo nome, Facebook, você vai ver uma série de postagens que eu fiz. Acho que tem mais de 1h30, 2 horas aí só falando de conceitos do ativismo quântico, da visão de um ativista quântico para o mundo. E uma das coisas que está até no livro dele, Consciência Quântica, um livro que eu já li. Eu estou a 4ª vez já lendo. A primeira vez eu li direto, sem parar. A segunda eu li fazendo algumas observações. A terceira eu já fui anotando algumas coisas importantes para gravar esses vídeos para vocês. E hoje eu continuo lendo esse livro para ter ainda mais solidez para passar essa mensagem para vocês. E uma das coisas que é falado nesse livro é a respeito dos 3 karmas. O Amit sempre faz uma relação com o hinduísmo. E ele fala que existem 3 tipos. O primeiro é o karma acumulado. Ele até faz uma analogia como se fosse um colar de pérolas. E você imagina que cada vida que a gente vai vivendo é uma pedrinha que vai entrando dentro desse colar. Interessante isso, né? Esse é um dos karmas, O segundo karma é o karma que eles chamam de destinado, ou seja, que é o karma da vida atual. E também o karma futuro, ou seja, o karma nada mais é do que causa e efeito. Muita gente brinca e fala, poxa, você é meu karma, você veio nessa vida para me atrapalhar. A grande verdade é que a gente só vive o que a gente plantou, basicamente. Então é a lei de causa e efeito, é a lei da natureza. Ele cita um cara chamado David Kleines, que é um terapeuta especializado em regressão, em vidas passadas. E esse cara, ele brinca, ele faz uma relação que a nossa vida é como se fosse... na verdade, o karma é como se fosse um poker com 5 cartas, A nossa vida toda, o karma acumulado seriam as 52 cartas do baralho, E na verdade o karma destinado, o karma atual que a gente está vivendo seria as 5 cartas, seria o jogo de poker. E por que as 5 cartas? Os hindus falam que na verdade a gente escolheu essas 5 cartas para trabalhar nessa vida, para trabalhar nessa encarnação. E a gente tem um propósito. Um propósito que a gente tem que se conectar de alguma forma e conhecer para que a gente possa, como eu posso dizer, que a gente possa entregar o nosso melhor nessa vida. E alguns, os hinduístas principalmente, chamam de Dharma, com DH, DHARMA. E qual que seria, pela visão de mundo, pela visão de um ativista quântico, a forma de você se identificar melhor, de você encontrar o seu propósito de vida? Seria através dos arquétipos. Os arquétipos, eles podem muito ajudar a gente a desenvolver o nosso propósito, a desenvolver o nosso Dharma. Mas tem pessoas que passam a vida inteira tentando achar um propósito e significado e não acham. E é por isso que é importante a gente descobrir as cartas que a gente está jogando, as 5 cartas que a gente veio aqui nessa vida jogar. O Amit, ele cita muito a questão da infância. A gente sabe que quando a gente é criança, quantas histórias eu já não ouvi
de crianças. O meu próprio filho, hoje ele tem 16 anos, quando ele era pequeno, ele tinha uma sensibilidade, ele enxergava algumas coisas, falava, papai, tem um homem aqui no meu quarto, é um homem de barba branca, um homem moreno, alto, mas filho, ele está fazendo alguma coisa com você? Não, ele fica me olhando, eu não tenho medo, tal. Assim, eu já ouvi várias histórias de várias crianças que tiveram esse tipo de visão, né? E por quê? Porque quando a gente é criança, eu já falei isso aqui em alguns vídeos, a nossa sensibilidade, a nossa formação, né, do subconsciente, ela está muito aberta, né? Existe uma porta muito escancarada entre esse consciente e subconsciente, e a criança não só é sensível a nível espiritual, como também ao aprendizado que ela está vivendo no contexto de vida dela, né? Então, o Amit tem alguns exercícios que ele faz, né, que ele ensina, que a gente respirar e tentar se conectar com a memória da nossa infância, porque lá, com certeza, vai ser muito mais fácil a gente lembrar de situações que a gente se sentia bem, que a gente amava fazer, né? Que a gente sentia... Bom, toda criança, na verdade, ela é muito leve, ela é muito solta, né? Mas é nessa fase que muitos do nosso propósito, do nosso Dharma, ele é colocado à prova, ele é exposto, mas naturalmente pelo contexto de vida, pelas crenças familiares, pelos dogmas, enfim, por paradigmas, a gente acaba sendo bloqueado nesse propósito, né? E isso é muito, eu não vou dizer perigoso, mas realmente triste pensar isso, porque se isso é verdade, se quando criança a gente tem a capacidade de se conectar com o nosso propósito, com o nosso Dharma, a capacidade de ter as nossas 5 cartas à disposição para que a gente possa enxergar, desbravar e evoluir, e a gente pensar que o nosso contexto familiar, as pessoas próximas a gente, o contexto mesmo de escola acaba nos moldando, nos afastando desse Dharma, desse propósito. É realmente triste pensar isso, mas enquanto adultos, né, com certeza a gente tem muito mais consciência agora, ou deveríamos ter pelo menos, da importância de a gente se conectar com essa infância, de a gente buscar o nosso propósito, né? E aí tem diversas formas, tem pessoas que buscam pelo tarô, por terapeutas, enfim, buscam até terapias de regressão, enfim. O ideal é que a gente de fato tenha essa consciência da importância de a gente buscar as nossas 5 cartas, né? O Amit dá um exemplo quando ele foi numa conferência na Baía de Monterey, na Califórnia. Ele estava muito ansioso para fazer a apresentação dele, só que ele tinha um sentimento meio que de inveja, ele estava invejando as pessoas que iam apresentar junto com ele, e ele viu a apresentação dessas pessoas e ele percebeu que a apresentação delas estava melhor que a dele, e ele ficou muito furioso, muito irritado, e à noite ficou com azia, teve que tomar antiácido, enfim. E aí ele foi... depois de tudo isso, ele foi tomar um ar, né? E ele teve uma iluminação, né? Ele entendeu que ele precisava, de alguma forma, integrar a vida dele com o trabalho dele, né? Você sabe que engraçado, eu tive algo parecido também. Em outubro de 2018, eu comecei um processo de contato comigo. Eu tive a seguinte dor, eu falei, poxa, eu quero mudar, mas eu não sei exatamente o que eu quero mudar, como eu quero mudar, mas eu sei que tinha um incômodo dentro de mim, né? E aí eu comecei a todo dia separar uma hora do meu dia para eu entrar em contato comigo mesmo. Eu comecei a ler coisas diferentes, eu comecei a entrar em contato com informações que não eram do meu mundo, né, do mercado publicitário, porque eu precisava. Hoje eu não pensava dessa forma na época, mas eu precisava de fato descobrir as minhas cartas, né, o que eu vim de fato fazer nesse mundo, né? E eu encontrei essa verdade, né? Eu acabei encontrando um caminho que me levasse ao meu propósito de vida, né? E acho que só de a gente ter a consciência de que a gente precisa ou da importância, né, de entrar em contato com o nosso propósito e de entender que a gente tem um karma acumulado, né? Ou seja, a gente já viveu algumas vidas
dezenas, centenas, milhares. Aí vai muito da crença, do paradigma, enfim, dos dogmas e o que cada um acredita na verdade, né? Mas que a gente já viveu diversas vidas, é assim que eu enxergo, é assim que um ativista quântico enxerga. Eu sei que nesta vida aqui eu não vou resolver todas as pedrinhas, né, todas as pérolas do meu colar, mas eu tenho as minhas 5 cartas para trabalhar e eu sei que numa vida futura eu possivelmente trarei outras perolinhas, né, outras cartas para eu resolver, né? E que gostoso viver assim. Imagina você entrando em contato com essas 5 cartas, né? Quem sabe agora que você está escutando isso, talvez você nunca tivesse escutado, mas quem sabe agora que você está escutando essa história que eu te contei, você não decida procurar por essas suas 5 cartas, que você decida entrar em contato com o seu Dharma, com o seu propósito de vida. Não se apegue muito aos termos karma, dharma. Eu acho que o mais importante é a gente ter essa consciência da importância de a gente estar aqui na Terra por um propósito, para a evolução, né? E aí, que tal? Vamos descobrir as suas cartas, quais são as cartas que você vai jogar nessa vida? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e que de alguma forma ele tenha te ajudado. Desejo uma semana iluminada e com muitos agoras. Beijos e abraços.